Beleza, pessoal, vamos dar sequência então, aqui no vídeo 43, no nosso estudo de circuitos elétricos, tá? E agora a gente entra no próximo tópico, que são circuitos com mais de uma malha, né? Com duas ou mais malhas. Uma malha é simplesmente um caminho fechado que eu consigo percorrer naquele circuito. Então, por exemplo, nessa situação que a gente vai discutir aqui agora, eu tenho um circuito de duas malhas, né? Você tem esse caminho fechado aqui e esse outro caminho fechado, né? Aí tem ali as baterias, os resistores, nesse caso aqui não vai ter capacitores, tá? Por que essa discussão que a gente vai fazer agora ela é importante, tá? E por que o estudo desse tópico aqui é importante? Porque em muitas situações, e essa aqui é uma delas, a gente não consegue determinar logo de início, logo no começo do tratamento do circuito, a gente não consegue determinar o sentido correto das correntes elétricas. A gente não consegue ter certeza logo de início de qual vai ser o sentido da corrente elétrica em cada um dos elementos de circuito, tá? Então, dependendo dos valores de ε1 e ε2, a corrente vai passar por aqueles resistores num determinado sentido, dependendo dos valores, vai passar em outro sentido, né? Então, como nesse exercício aqui a gente vai fazer um tratamento totalmente analítico, né? O exercício não deu inicialmente os valores das forças eletromotrizes e tudo mais, então a gente vai fazer só o cálculo algébrico, fica difícil saber o sentido correto da corrente em cada um dos elementos de circuito, no caso ali dos resistores. Então, como tratar esse tipo de situação? E outra coisa, né? Aqui tem um outro complicador, que é o seguinte: esses resistores aqui, ó, eles não estão nem em série e nem em paralelo. Não estão em série porque não é a mesma corrente que está passando por eles, e não estão em paralelo também. Aqui eu sei que pelo desenho dá a impressão, né, se você olha sem muito cuidado, dá a impressão que eles estão submetidos a uma mesma DDP, e na verdade não é, né? Se você aplica a lei das malhas para esses resistores aqui, ó, para o R1 e para o R3, por exemplo, ou para o R1 e para o R2, né, percorrendo essa malha de fora, se você fizer, né, se você aplicar aquela lei das malhas, você vai ver que a DDP aplicada nesse cara não vai ser igual a desse cara e não vai ser igual a desse cara. Então não dá para usar, nesse caso, aquela técnica de resistências equivalentes, né? De transformar todas essas resistências em uma única que vai me gerar o mesmo efeito no circuito. Não dá para fazer isso nesse caso. Então, a gente não sabe nem o sentido da corrente e nem a resistência equivalente, né? Não dá para usar esse método. Então, a única ferramenta que nós temos para trabalhar é a lei das malhas, e é ela que a gente vai tratar, né? E com relação às correntes, o que a gente faz numa situação desse tipo? A gente estabelece arbitrariamente, ou seja, a gente escolhe logo de início um sentido para as correntes. E aí monta o sistema e aí faz a contabilidade. Aí como que eu vou saber se essa escolha que eu fiz inicial ela está correta ou não? Quando você terminar de resolver o problema, né, você terminar de resolver o sistema e você calcular o I2, o I1 e o I3, se você achar uma corrente elétrica negativa, né, significa que aquele valor, aquele sentido que você considerou para ela inicialmente está errado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Eu coloquei a corrente I2, que está passando aqui pelo resistor R2, ela vem por aqui, passa pela fonte ε2, né? Ela passa, nesse caso aqui, ó, de acordo com esse sentido que eu estou escolhendo, tá? Ela passa do maior potencial para o menor potencial, tá? Ela vem, atravessa a bateria, ε2, e aí ela se divide. Uma parte vai para o I3 e uma parte é I1. Então essa corrente I2, ela vem, chega nesse nó aqui, ela se divide. Uma parte vem para cá e uma parte vai para lá. Passa pela fonte ε1, passa pelo resistor R1 e chega aqui embaixo. Essa é a corrente I1. A corrente I3 passa pelo resistor R3, junta com o I1, né? Você vê que aqui, ó, nesse nozinho aqui de baixo, considerando esse sentido que eu escolhi no início, o I3 vai se superpor ao I1 e vai voltar a estabelecer o I2, né? Ah, professor, poderia ter colocado, ao invés do I2 para cima, poderia ter colocado o I1 para cima, o I3 para baixo e o I2 para baixo? Poderia também, né? Essa escolha que você faz inicial, ela é uma escolha arbitrária. O resultado do cálculo, ao final de tudo, né, você vai analisar o sinal das correntes. Então, significa que se você achar uma corrente negativa, é que o sentido que você considerou, por exemplo, para o I2, estava errado. O sentido correto é o contrário do que você considerou inicialmente, tá? Então, a própria solução do problema vai te indicar tanto o módulo da corrente quanto o sentido correto delas, tá? Então, a gente tem que começar de algum jeito. Qual que é o jeito que eu fiz aqui? O I2 para cima,
passando por aqui e dividindo em I1 e I3. Com base nessa escolha, eu vou montar um sistema usando a conservação da corrente e usando a lei das malhas, né, que é aquela soma das DDPs num caminho fechado, tem que ser igual a zero. E ver o que acontece no resultado final. Tá legal? E vamos fazer esse tratamento todo analítico. Tá? Aqui só como observação, né? Vamos supor que o I2 seja para cima mesmo, tá? Então vamos supor que esses são os sentidos corretos da corrente. Então, se o I2 estiver para cima, olha só, quando ele passa pela fonte ε2, essa fonte ε2, ela está fazendo o papel de um acumulador, né? Por exemplo, quando você pega, né, a bateria do seu celular e coloca para carregar na tomada, o que está acontecendo é o seguinte: a corrente elétrica que está passando por aquele acumulador, né, a gente fala bateria, mas na verdade aquela pecinha do celular é um acumulador de cargas, né? O que está acontecendo ali? A corrente ela está passando no sentido do maior potencial para o menor potencial. Então essa corrente aqui, ó, ela está perdendo energia potencial ao passar do polo positivo para o polo negativo da fonte ε2. Então, quando as cargas perdem energia potencial, ao passar daqui para cá, essa energia potencial tem que ser transformada em alguma outra forma de energia. No caso aqui, ó, ao perder energia potencial elétrica, passando daqui para cá, essa energia, por exemplo, está sendo acumulada na própria fonte, na forma de energia química, por exemplo, né? Ou alguma outra forma de energia, né? Que vai eletrizar a bateria. Então, na verdade, esse acumulador aqui, ó, nesse caso, o ε2 está fazendo o papel de um acumulador de cargas. O I2 chega aqui e passa daqui para cá. Essa perda de energia potencial está sendo compensada na forma de energia química, por exemplo, né? Então, a gente fala que esse ε2, né, esse dispositivo, ele pode estar acumulando cargas, né? E, consequentemente, acumulando energia potencial nele, né? E essa energia potencial acumulada nele vai ser utilizada depois no dispositivo do próprio celular, por exemplo, quando você tirar ele da tomada, né? Parecido com o que acontece com o capacitor, né? O capacitor também, né? Ele é um acumulador de cargas, não é um acumulador de energia potencial. Só que no caso, o capacitor, você tem ali um dielétrico entre as placas, né? No caso de um acumulador, você tem uma solução eletrolítica, né? Então, você tem ali um acúmulo de cargas de energia potencial à medida que a corrente passa por ele, né? E essa energia potencial vai ser utilizada posteriormente, tá? Agora, o ε1 não, ó, olha só. Aqui a corrente I1, quando ela passa por aqui, lembrando, ó, o I2 vem por aqui, passa pelo ε2 e se divide em I3 e em I1. O I1 que está passando por aqui, ó, aí sim, ao passar daqui para cá, ele está passando do menor potencial para o maior potencial. As cargas estão ganhando energia potencial. Aí, ao contrário do que acontece no ε2. Aqui você tem que a bateria está consumindo energia química e convertendo em energia potencial elétrica, ao realizar um trabalho sobre as cargas da corrente I1, né? Então aqui você tem energia potencial elétrica se convertendo em energia química, por exemplo, e aqui você tem o contrário, energia química da bateria sendo convertida em potencial elétrico, tá? Então tá, gente, a questão é a seguinte: a primeira equação que a gente tem que escrever é a equação das cargas, a conservação da corrente, né? Você tem que o I2, nessa suposição que eu estou fazendo aqui inicial, ele se divide em I1 e em I3. Então a primeira coisa é o seguinte: eu sei que o I2, né, vamos escrever aqui equações, né, um sistema de equações dos circuitos. Então aqui é o sistema de equações. Eu tenho que ter três equações, né? Eu tenho três incógnitas, que são justamente o I1, o I2 e o I3, eu preciso de três equações independentes entre si, né? Então a primeira delas vem da conservação da própria corrente. Eu sei que o I2 ele é igual à soma do I1 com o I3. Dentro dessa suposição inicial que eu fiz para o sentido das correntes, né? Então aqui é a nossa equação 1. Vamos ver a equação 2. A equação 2,
eu posso pegar, por exemplo, vamos pegar essa malha aqui do lado esquerdo, tá? Vamos fazer um passeio por essa malha, né? Saindo, por exemplo, desse ponto aqui, eu posso começar de onde eu quiser, né? Vamos começar por esse ponto aqui, ó, tá? Vamos percorrer essa malha somando as DDPs que eu acho pelo caminho, somando algebricamente, e quando eu terminar esse passeio, a soma das DDPs é igual a zero, tá? Então, começando por esse ponto aqui, ó. Estou passando pelo resistor R1 no mesmo sentido da corrente. Cargas positivas, cargas da corrente convencional, sempre vão passar do maior potencial para o menor potencial. Então, quando eu passo pelo resistor R1 no sentido da corrente, eu tenho uma queda de tensão. Eu tenho, né, uma diminuição do potencial. Então, se é uma diminuição, eu vou ter, então, menos a DDP no resistor R1. Qual que é a DDP no resistor R1? Lei de Ohm. Resistência R1 vezes a corrente I1. Ok? Que é na DDP. Qual DDP? R1 e 1. Tá? Aí continua o passeio aqui. Ó. Vou chegar aqui, não acontece nada. Aqui também não acontece nada. Cheguei na junção, né? Cheguei aqui no nó do circuito. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Agora eu vou subir. Eu vou percorrer esse trecho aqui da malha da esquerda. Vou passar por aqui. Ó. Vou atravessar o resistor R3 no sentido contrário da corrente. Então aqui, ó, considerando esse sentido da corrente I3, ela sai do maior potencial para o menor potencial, né? Então eu estou atravessando o R3 no sentido contrário da corrente, ou seja, no sentido de aumento do potencial elétrico. Então, se eu sair do menos e fui para o mais, eu vou ter um aumento no potencial, mais quanto? Qual que é a DDP? O módulo da DDP no resistor R3, pela lei de Ohm, é R3 e 3. É um aumento no potencial, né? Estou saindo do menor potencial para o maior. Aí vou continuar aqui o passeio, que não acontece nada, cheguei aqui, ó. Vou passar do polo negativo para o polo positivo da fonte ε1. Então eu vou ter um aumento no potencial mais ε1. Certo? Continua aqui o passeio, que não acontece nada, né? Não tem transformação de energia nem nada nos fios de ligação. Voltei para o ponto original. A soma das DDPs tem que ser igual a zero. Essa é a equação 2. Né? Mesma coisa agora para a equação 3. Mesma coisa agora para a equação 3, eu vou usar essa malha da direita aqui, por exemplo. Tá? Então eu vou começar de onde eu quiser. Vamos fazer assim, vamos começar por esse ponto aqui. Ó. Vamos começar por esse cara aqui agora. Tá? Vamos começar nesse ponto, vou percorrer a malha da direita, fazer esse passeio pelo circuito, até voltar aqui. Né? Então saindo aqui, ó, aqui não tem nada, cheguei no resistor R3. Vou atravessar o resistor R3 no sentido da corrente. Então, do maior potencial para o menor. Então, eu vou ter uma queda no potencial, que é menos R3 e 3. É uma queda de tensão. Qual que é a tensão? Qual que é a DDP? Em módulo, é R3 e 3, e eu tenho que botar o sinal de menos. Né? Estou caminhando nesse sentido. Cheguei aqui embaixo, aqui não tem nada. Cheguei na junção, vou aqui para a direita. Então, cheguei aqui, não tem nada. Subi aqui, não tem nada. Cheguei no R2, vou passar do maior potencial para o menor potencial, porque eu estou caminhando no sentido da corrente. Né? Então, do maior para o menor, eu vou ter uma nova queda de tensão. Então, eu vou ter menos a DDP no resistor R2, que é quanto? Pela lei de Ohm, R2 e 2. Certo? Continua aqui o passeio, que não tem nada. Cheguei na fonte ε2, que nesse caso ela está fazendo o papel de acumulador, né? Acumulador de energia elétrica, acumulador de energia química, né? Então cheguei aqui, ó, as cargas passam do maior potencial para o menor. Então eu vou ter uma nova queda no potencial, que é menos ε2. Certo? Cheguei aqui, não tem nada, cheguei aqui, voltei para o ponto original, isso tudo tem que ser zero. Essa soma tem que ser zero. Tá? A pessoa poderia ter, ao invés de analisar essa malha da esquerda e essa malha da direita, se eu tivesse feito uma quarta equação percorrendo a malha de fora, percorrendo, por exemplo, começando desse ponto, passando por essa fonte, pelo R1,
pelo R2, pelo Y2 e voltando para cá. Poderia fazer? Poderia. Ah, então eu teria 4 equações para 3 incógnitas? Eu teria mais equações do que incógnitas? Não, porque é o seguinte, se você percorre o circuito pelo lado de fora, tá? Pode fazer? Pode. Só que essa quarta equação, ela não é independente das outras 3. Essa quarta equação, ela vai ser uma combinação linear dessas outras 3. Então ela não é independente, né? É uma quarta equação que ela é dependente das outras. Então ela não vai te acrescentar uma informação física nova. Num circuito, se você analisa direitinho, você nunca vai ter mais equações do que correntes, mais equações do que incógnitas. Você sempre vai ter o número de equações como sendo igual ao número de incógnitas, né? Que é o número de correntes nesse caso, tá? Então pode escrever a quarta equação? Pode, mas ela não vai te ajudar em nada, tá legal? Essas aqui são suficientes para a gente. Tem 3 equações completamente independentes entre si e 3 incógnitas, né? O I1, o I2 e o I3, tá legal? Considerando essa escolha inicial que a gente fez de correntes, tá? Então agora é o seguinte, a maneira de resolver isso, tem N maneiras de fazer. Você pode fazer escalonamento, pode substituir uma variável, isola uma variável numa equação, substituir na outra, tem várias maneiras, né? Eu não vou fazer a solução completa, porque é muito maçante, dá muita conta, né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer para uma das correntes, né? E deixar no jeito para vocês fazerem como exercício as outras 2 correntes, tá? Então eu vou fazer o início da solução, aí vou parar, vou escrever a solução para as outras correntes, e aí a gente faz a discussão, tá legal? Então, a estratégia que eu segui aqui foi o seguinte, primeiro, eu trabalhei com as equações 1 e 3, tá? Então, você veja o seguinte, a equação 1 te dá o I2 em termos do I1 e do I3, né? Se eu pegar isso e substituir na equação 3, se eu pegar essa expressão do I2 e jogar ela aqui, ó, eu vou ter uma equação onde eu vou ter o I3 relacionado com o I1. Né? Então eu vou ter o I3 calculado em termos do I1. Tá? E na equação 2, de novo, eu tenho o I3 relacionado com o I1 também. Então eu vou conseguir, juntando a 1 com a 3, eu vou ter uma relação entre o I3 e o I1. Trabalhando na equação 2, eu vou ter uma nova relação entre o I3 e o I1. E eu vou conseguir trabalhar para achar uma expressão para a corrente I1, inicialmente. Tá? Sabendo essa expressão para a corrente I1, eu substituo, acho a corrente I3, substituo aqui, acho a corrente I2. Né? Então a estratégia que eu segui aqui foi primeiro trabalhar com o I1 e o I3. Tá? E aí no final eu trabalhei com o I2. Tá? Então vamos fazer só esse início da montagem para a gente depois passar para a fórmula final, tá legal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação 1 e vou substituir na 3. Tá? Então, porque essa equação já me deu o I2, né? Então já está isolado aqui, ó. Vou substituir aqui embaixo. Então eu vou ter que menos R3 e 3. Menos R3 e 3, menos R2, menos R2 vezes o I2. O I2 é I1 mais I3, né? Então, I1 mais I3. E menos o Y2 que já estava lá. Menos Y2. Isso tudo vai me dar 0. Tá? Você vê que essa equação toda tem um sinal de menos, né, nos 3 termos. Eu posso multiplicar tudo por menos 1. E aí atribuir sinal positivo aqui para todo mundo. Então assim, gente, na verdade, a física termina aqui. Né? O cálculo, a utilização da lei das malhas, ou lei de Kirchhoff, né, dos circuitos, e a equação de conservação da carga, né, das correntes elétricas. O resto aqui é resolver sistema, tá? Então aqui eu consigo fazer o seguinte, vamos isolar o I3, tudo que tem o I3 eu vou manter de um lado, tudo que tem o I1 eu vou jogar para o outro e ver como é que fica. Né? Então o I3 tem esse termo e esse termo aqui. Ó. Então vamos colocar ele em evidência. O I3 vai ficar
I3 que multiplica R3 mais R2. Mais R2, né? E isso é igual. O ε2 passa para lá subtraindo, menos ε2. Menos ε2, né? Aqui do lado esquerdo eu tinha R2 e 1. Então vai passar para o lado de lá, menos R2 e 1. Menos R2 e 1, né? Então, o I3, vou isolar ele aqui, né? Como é que vai ficar? Então, isso significa que o I3 vai ser menos ε2, menos R2 e 1. Menos ε2, menos R2 e 1, sobre R2 mais R3. Tá ok? Deu aquele valor ali. Então agora, beleza, eu tenho uma equação para o I3 em função do I1. Isso é uma coisa interessante. Vai me ajudar, né? Agora, olha só, se eu trabalhar a equação 2, eu vou ter uma outra relação independente daquela entre o I3 e o I1 também, né? Aqui você vê que na equação 2 não aparece o I2, né? Só aparece o I1 e o I3, né? Que é a equação dessa malha da esquerda aqui, ó. Então daqui, ó, já vou tirar uma outra relação entre o I3 e o I1. Então agora, trabalhando a equação 3, eu vou ter o seguinte, ó, trabalhando 3, o que eu vou ter? O ε1 passa para lá subtraindo, vai ficar menos, do lado esquerdo eu vou manter R3 e 3, né? Então R3 e 3 R3 e 3 é igual menos R1 e 1 passa para lá, mais R1 e 1, né? Mais R1 e 1 R1 e 1 menos ε1, né? Passou para o lado direito subtraindo, menos ε1. Beleza? Aí passa o R3 agora dividindo. Então ele vai sumir daqui e vai passar para cá. O R3. Então olha só, tem aqui uma equação para o I3 e uma outra equação para o I3. É lógico que esse camarada, então, tem que ser igual àquele ali. Então eu vou ter agora, igualando essa equação com aquela, eu vou ter uma equação só para o I1. Eu já vou achar quanto ele vai. Tá? Então, igualando essa com essa, eu vou ter o seguinte. Ó. Então, isso implica aqui. Menos ε2 menos R2 e 1 sobre R2 mais R3 isso é igual àquela outra equação ali, ó, R1 e 1 menos ε1 sobre R3. Então agora é uma questão de eu isolar o I1, isolar esse cara e achar uma expressão para ele, né? Porque ó, as outras grandezas são conhecidas, só tem o I1 ali, ó, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar isolar aqui o I1, vamos ver como é que fica. Então eu vou colocar do lado esquerdo tudo que tem o I1, tá? Vou passar tudo para o lado esquerdo aqui, ó. Então quais os termos que estão multiplicando o I1? Você tem menos R2 sobre a soma e R1 sobre R3, né? Que vai passar para o lado esquerdo. Então vamos fazer assim, ó. Vamos quebrar, só para a gente não se perder, vamos quebrar essa expressão aqui em duas, essa fração, né? Em duas e essa aqui também. Então do lado esquerdo como é que vai ficar ali, ó? Eu vou ter que menos ε2 sobre esse parênteses aqui, ó. Então menos ε2 sobre R2 mais R3 né? Menos R2 e 1 sobre essa soma. Então, menos R2 e 1
sobre a soma. Né? E aí, mesma coisa para o outro lado aqui, ó. Vou ter R1 sobre R3 vezes o I1. Menos epsilon 1 sobre R3. Como eu falei com vocês, dá trabalho para fazer esse problema, né? Por isso que eu só vou fazer com detalhe o I1. As outras equações vocês vão fazer como exercício, tá? Eu só vou colocar o resultado final, né? Mas o I1 aqui a gente consegue fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar agora, aqui tem um menos aqui, vamos multiplicar tudo por menos 1? Então, vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, aí vai ficar o seguinte, né? Que vai ficar mais, aqui também. Aqui vai ficar negativo. E aqui vai ficar positivo. Então, tudo que tem o I1, esse cara aqui, né? Esse sujeito aqui e esse aqui, eu vou passar para o lado esquerdo agora. Então, vai ficar o seguinte. Colocando o I1 em evidência, vai ficar I1 que multiplica R2 sobre a soma, né? R2 sobre a soma. E esse cara aqui, ó, menos R1 sobre R3, vai passar para o lado esquerdo somando, né? Mais R1 sobre R3. Ok, isso é igual. Olha o que ficou do lado de lá. Epsilon 1 sobre R3, positivo, né? Epsilon 1 sobre R3. Epsilon sobre R3. E esse cara aqui vai passar subtraindo, né? Menos epsilon 2 sobre R2 mais R3. R3, R2, isso, menos epsilon 2 mais epsilon sobre R3. Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu só vou juntar, para ficar com a expressão mais compacta, eu vou juntar essas duas frações aqui, vou juntar essas duas e achar a fórmula final para a corrente I1. Tá? Beleza? Então vamos dar sequência aqui. Ó. Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter I1 que multiplica. Aqui, gente, eu vou ter R3 que multiplica R2 mais R3, né? Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, ó, vai ficar R3 vezes R2 mais R3. Então, como é que fica aqui, ó? Vai ficar, quando dividir esse por esse aqui, vai ficar R3 que multiplica R2. Vai ficar R2, R3. Mais, né, quando dividir esse aqui por esse, vai ficar R2 mais R3 vezes R1. Então, vai ficar R1 multiplicado por esse cara. Então, vai ficar R1 vezes R2 mais R1 vezes R3. Né? Isso é igual. O que vai ficar aqui, ó? Aqui vai ficar a mesma coisa, né? O mínimo múltiplo comum é R3 vezes o parênteses. Então, R3 R3 vezes aquela soma. Então, dividindo aqui vai ficar epsilon 1 vezes esse cara. Menos, quando dividir esse por esse aqui, vai sobrar o R3 multiplicado por epsilon 2. Então, epsilon 2, R3. Você vê que esse denominador é igualzinho àquele, né? Então eu vou conseguir, se eu multiplicar a equação dos dois lados por esse fator aqui, ó, esse cara aqui vai cortar com aquele de lá, né? Então, no final das contas, eu vou ter o seguinte, que o meu I1, escrever aqui no cantinho, ó, o meu I1, a corrente I1, é igual
Vou ter então ε1 vezes R2, deixa eu ver se está batendo aqui com o que eu tinha feito certinho, é isso mesmo. ε1 R2 mais R3 menos ε2 R3 sobre aquele somatório ali. Então, a minha corrente I1, né, ou seja, a corrente que está passando por aqui, ela vai ε1 vezes R2 mais R3 menos ε2 R3 sobre aquele somatório aqui, né? É o produto cruzado, né, dos resistores. R1 com 2, o 2 com 3 e 1 com 3, né? 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3. É uma combinação dos produtos aí, né? Dos resistores. Então, R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. Então, essa é a expressão final para a corrente I1, né? Já dada em termos das resistências e das forças eletromotrizes das baterias, né? Das fontes ali. Então, você vê o seguinte, pessoal, olha só. O I1, né, o sentido da corrente vai depender do sentido, ou vai depender, na verdade, dos valores das resistências e das forças eletromotrizes. Olha só. Dependendo, se esse termo aqui, ó, se esse produto ε1 vezes essa coisa for maior do que ε2 R3, eu vou ter um I1 positivo. Significa que o sentido que eu atribuí inicialmente está correto, né? A corrente de fato está descendo aqui, ó. Agora, se esse termo de cá for maior do que esse, o I1 vai ser negativo. Significa que o sentido correto seria para cima e não para baixo, como eu supus inicialmente. Então, se o exercício tivesse dado para a gente os valores numéricos, aqui sim a gente precisaria dos dados numéricos, né? A DDP, o ε1, o ε2 e as resistências. Aí para a gente poder concluir. Mas, como ele não deu, deixa indicado ali. O I1, se esse cara for maior do que esse, o sentido é aquele. É aquele que está desenhado ali. Se esse termo for maior do que esse, o I1 vai ser negativo, a corrente, então, na verdade, aponta para cima, né? O sentido dela é para cima. Então, deixa indicado. Tá? Aí vamos só agora, o que eu poderia fazer? Poderia pegar agora o I1, substituir aqui para achar o I3. Ou pega essa fórmula grandona, substituir aqui para achar o I3. Como eu falei para vocês, eu não vou fazer isso, tá? Eu já vou colocar a resposta aqui direto, tá? Mas é só uma questão de álgebra, né? Pegou ali, substituiu, vai cancelar alguns termos, né? E aí faz a contabilidade, tá? Então, vou manter aqui o circuito, vamos só escrever as fórmulas finais para o I2 e para o I3. Desculpa, para o I2 e para... Isso mesmo, para o I2 e para o I3. E o I1 eu já conheço, tá? Então, vai ficar o seguinte. Substituindo aquela equação numa daquelas ali, eu vou ter que o meu I3 é igual... Vou ter que o I3 tem a seguinte fórmula, tá? Eu fiz a conta aqui, vai dar o seguinte. Menos ε1 R2. Depois vocês confiram, tá, gente? Assim, tá correto o resultado, mas vocês façam a verificação como exercício, tá? Menos ε1 R2 menos ε2 R1 sobre aquele denominador ali, R1, R2, R1, R3, R2, R3. Essa é a corrente I3 e a corrente I2. Aí, olha só, né? Substituindo aqui e aqui, substituindo o I1 nessa expressão, eu achei o I3, que é esse resultado. Agora, sabendo o I3 e o I1, eu substituo na equação 1. Né? Se eu conheço o I1, conheço o I3, eu somo os dois para achar o I2. Tá? Então, o I2, fazendo isso, vai dar o seguinte, vai dar ε1
R3, εr3, menos ε2, que multiplica R1 mais R3, sobre o mesmo denominador. εr3 menos ε2, R1 mais R3, sobre esse mesmo denominador aqui, ó. R1, R2, mais R2, R3, mais R1, R3. Essas são as respostas finais para as correntes, tá? Aí, de novo, pessoal, olha só. O I2, também o comentário é o mesmo do caso do I1. Para eu saber o sentido correto do I2, eu teria que saber os valores, né? Porque aqui eu tenho uma subtração. Então, se esse cara for maior do que esse, essa corrente está correta. A corrente que eu considerei inicialmente, né? O sentido dela. Se esse cara for maior do que esse, então o I2 é para baixo, né? Ao invés de para cima, tá? Porque aí eu teria um I2 negativo. O único que eu consigo falar com 100% de certeza o sentido da corrente é o I3. Olha só, independente dos valores de ε1, ε2 e das resistências, aqui tem um sinal menos, aqui tem menos. O I3 deu menor do que zero, né? Olha só, o I3 ele deu menor do que zero para qualquer que sejam os dados do problema. Então significa que a direção que eu considerei inicialmente para ele está errado. Essa não é a direção correta do I3. A direção correta é para cima. Esse aqui que é a direção correta. Essa aqui. Justamente porque, considerando o sentido inicial, ele deu negativo. Ou seja, o sentido inicial estava errado. O sentido correto é o inverso dele. Eu tinha considerado para baixo, então na verdade ele aponta para cima. Ok? Então aqui o sentido é assim, ó. A corrente I1 passa pela fonte ε1, quando ela chega nesse nó, ela se divide em I3 e em I2. Tá? Então o único que eu tenho certeza é o I3, é o sentido dele. Os outros dois vai depender dos sinais, vai depender, na verdade, dos valores numéricos do problema. Se eu tivesse informado, eu poderia dizer. Ok? Mas se não deu, deixa indicado. O módulo são esses, né? São esses aqui. Mas os sentidos eu tenho que avaliar em cada caso. Legal? Então é assim que a gente trata, né? Uma situação geral envolvendo circuitos, tá? De mais de uma malha. Quando tem uma malha só, você não tem esse problema de atribuir o sentido da corrente, porque, né? Simplesmente sabendo os valores da força eletromotriz, você sabe qual vai ser o sentido da corrente. É um só, né? Mas quando ela tem essas divisões, aí você tem que avaliar com cuidado. E a maneira mais geral de você tratar é usando a conservação da corrente e a lei das malhas, né? Você supõe um sentido inicial das correntes e faz a contabilidade. O resultado final vai te dar o sentido das correntes. Ok? Então, beleza, gente. Aí se encerra o vídeo 43. Na sequência, a gente faz mais alguns exemplos.